para o segundo? Vamos lá. Vamos jogar um futebol diferente. Para chegar até o gol, você só pode passar pelo caminho com os resultados da tabuada do 6 na ordem crescente. Então, a ordem crescente é do menor para o maior. E aí você vai precisar saber a tabuada do 6, tá certo? Porque é um futebol diferente, tá, meus amores? Na página 22, nós iremos iniciar com o primeiro quesito, tá? O que é que vocês irão fazer? Observe a quantidade de livros que uma livraria vendeu em 4 meses. Então, em janeiro vendeu 300 livros, fevereiro 200 livros, março 400 livros e abril 350 livros. Então, letra A. Qual é a diferença entre a venda de livros dos meses de janeiro e fevereiro? Letra B. Quantos livros foram vendidos a mais entre fevereiro e março? Letra C. Quantos livros foram vendidos a menos entre os meses de fevereiro a abril? Letra D. Quantos livros foram vendidos a menos entre os meses de março e abril? E aí você irá fazer todas elas as continhas de menos, tá certo? Na página 23, continuaremos com o primeiro quesito. Vamos lá. Na página 23, nós vamos continuar com o primeiro quesito, né? Então, vamos lá. Escreva uma sequência de números nos retângulos a seguir, sempre subtraindo 159 unidades ao número anterior. Depois, pinte os retângulos com apenas 2 cores, estabelecendo uma sequência de cores, tá certo? Então, aqui eu tenho 5.679, aí menos 159, aí vai dar um resultado. Aí o resultado que der, você vai colocar menos 159, assim por diante, tá? Segundo quesito. Efetue as subtrações a seguir e depois organize as diferenças em uma sequência numérica crescente, né? Do menor para o maior, tá certo? Então, aqui eu tenho várias subtrações, tá certo? E vocês vão colocar, depois que vocês resolverem as operações, dar o resultado, vocês vão colocar em sequência do menor para o maior, tá certo? Em ordem crescente. Tá certo, meus amores? Este foi o nosso livro de tabuada, onde iremos fazer da página 21 até a página 23. Vamos para o nosso livro de ética, tá bom? Ética, nós iremos fazer as páginas 27 a 29. Tá bom? Vamos ler aqui em ética. Amigos que necessitam de cuidados especiais. Você já ouviu que existem pessoas que precisam de cuidados especiais? Às vezes procuramos uma palavra mais adequada para quem não enxerga, ou não ouve, ou não se locomove, ou se locomove com dificuldade. É uma realidade entre nós e é um assunto sério, como também muito importante. Quando alguém não tem uma de suas funções do corpo em perfeito estado, dizemos que há uma deficiência, mas não podemos de maneira nenhuma acreditar que tal pessoa seja incapaz e não tenha direito a alguma coisa. Esse não é um pensamento de cidadão, tampouco humanitário, tá? As pessoas com deficiências visuais, auditivas, intelectuais ou físicas merecem um cuidado especial, mas de forma nenhuma deixando de fazer o que desejam. Claro que com suas limitações poderão ter mais dificuldades, porém tem uma força interior de vencer, principalmente quando há apoio da família e dos amigos.
Pensando numa forma de exercer a cidadania, muitos projetos foram feitos e alguns aceitos e já colocados em prática, né? Então a gente sabe que existem muitas pessoas com deficiência, né? Seja ela na visão visual, na audição, né? Ou algumas deficiências intelectuais. Mas aqui a gente vê que houve vários projetos, né, já feitos e alguns aceitos e até colocados em prática. E aí nós vamos ver quais são esses projetos. Vamos ver uns deles. No trânsito, foram idealizadas calçadas com segurança para facilitar a acessibilidade dos cadeirantes, locais apropriados para estacionamento, semáforos sonoros para pessoas com deficiências visuais. Nos locais públicos como escola, hospitais, praças, foram elaboradas rampas com sinalização. E aí a gente consegue enxergar, né? A gente chega no shopping, nós chegamos no shopping, que acontece, a gente vê logo o espaço, né, de estacionamento, né, o desenho da acessibilidade de um cadeirante, e aí a gente vê as rampas sinalizadas. Tudo isso são projetos já aceitos e colocados em prática, né? Outro projeto é o meio de transporte. Foram adaptados para receber os cadeirantes, facilitando o acesso em estações de usuário com deficiência física, implantando elevadores. Nos locais públicos, como escolas, hospitais, praças, foram elaboradas rampas com sinalizações. A gente também vê nos transportes, né? Às vezes tem um cadeirante esperando o ônibus e a gente vê ali aquela rampa, né, só subindo para transportar o cadeirante para dentro do ônibus. Né? Dicas para um bom convívio. Quando quisermos dialogar com uma pessoa com deficiência auditiva, um cadeirante, ou mesmo uma pessoa com deficiência visual, temos de perceber suas necessidades para deixá-lo o mais confortável possível. Veja algumas dicas. Quando estiver conversando com uma pessoa com deficiência auditiva, expresse de maneira clara, pronunciando bem as palavras. Não é necessário gritar, tá? Fale no ritmo costumeiro. Fale sempre de frente para a pessoa com deficiência auditiva e nunca fora de sua visão. Então, fala sempre de frente, tá? Ao dialogar com uma pessoa cega ou com baixa visão, fique à vontade para utilizar termos como veja ou olhe, pois eles usam tais palavras também, naturalmente. Quando precisar de informação referente à localização, tenha sempre o cuidado de utilizar as expressões à direita, à esquerda, acima, abaixo, em frente ou atrás, tá? É importante avisar a pessoa com deficiência visual que irá se ausentar caso esteja em uma conversa, evitando o constrangimento de deixá-la falando sozinha, né? A pessoa não está enxergando e aí você sai sem avisar. A pessoa vai continuar falando sozinha e isso é um constrangimento. A gente precisa sempre avisar, tá? Quando encontrar uma pessoa que esteja utilizando cadeira de rodas, lembre-se de que é desconfortável para qualquer pessoa ficar olhando para cima o tempo todo. Portanto, se a conversa for demorada, lembre-se de sentar para que ambos mantenham o olhar ao mesmo nível. Se estiver caminhando ao lado de uma pessoa que ande devagar, com ou sem auxílio de aparelhos, procure acompanhar seus passos. Então, a gente precisa observar essas dicas, né? Muito importante. Se estiver conversando com um cadeirante, vai ser muito desconfortável ele estar assim. É bom que a gente sente e fique no mesmo nível de conversa e de olhar, tá? Então, temos os mesmos direitos. Em 1948, a ONU, que é a Organização, né, das Nações Unidas, proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz em seu artigo 1º: todos os seres humanos nascem livres e iguais
em dignidades e direitos, e dotados que são de razão e consciência. Devem comportar-se fraternalmente uns com os outros, e em seu artigo 3º, todo indivíduo, tem direito à vida, à liberdade e à segurança da sua pessoa. Tá certo? Então, isso nos diz que temos direitos, mas também devemos cumprir com os nossos deveres de cidadão. E as pessoas com deficiências não são diferentes. Ser diferente não quer dizer que deixe de ser incluído, não torná-lo participante da vida social, econômica e política do país. Assim como nós, as pessoas com algum tipo de deficiências são assegurados, dos seus direitos no âmbito da sociedade, do Estado e do poder político. Certo, meus amores? Vamos para o nosso primeiro quesito. A tia nem tirou aqui. Bora lá. Primeiro. Você já observou o bairro onde você mora? Nele podemos encontrar modificações, para pessoas com deficiência se locomoverem. Se existem, registre a seguir, Segundo quesito. Segundo, fica aqui quietinho. Segundo, circule na cena o que seria necessário para a pessoa com deficiência ter a sua locomoção facilitada. Escreva uma legenda explicando a razão, Vamos lá para o nosso terceiro quesito. E a sua escola é adaptada para receber alunos com alguma deficiência? Se for adaptada, registre as adaptações. Se não for, o que seria necessário para torná-la acessível? Quarto quesito. Escreva abaixo de cada imagem o que deficiência ela se relaciona. Então, você vai escrever abaixo de cada imagem a que deficiência ela se relaciona. E aqui nós temos 3 imagens, Quinto quesito. Quinto. Você convive ou já conviveu com alguma pessoa com deficiência? Se sua resposta for positiva, escreva a deficiência dela e os cuidados de que ela necessita. Certo? Sexto quesito. Você concorda com a seguinte afirmativa: é preciso aprender a conviver com as diferenças entre as pessoas. Justifique sua resposta. Sétimo. Você concorda, sétimo, Observe a imagem. A atividade anterior diz que devemos aprender a conviver com as diferenças. Você acha que as diferenças só estão relacionadas às pessoas com deficiência? Converse com seus colegas e professor e registre suas conclusões. Aí você vai conversar com a mamãe, vai conversar com o papai e vai mostrar a titia, tá certo? Esse foi o nosso sétimo quesito. Vamos para o nosso oitavo. Responda ao teste a seguir, escolhendo apenas uma das alternativas. Depois leia a conclusão sobre como você trata as crianças com deficiência, Então, pais e responsável pelas crianças com deficiências deve sempre fazer parte de seu desenvolvimento, não precisa se preocupar com seus filhos, não precisa acompanhar seu desenvolvimento.
né? Amigos e colegas de crianças com deficiência devem respeitá-la, ser solidário e conviver com ela, ou só deve conviver com elas em algumas ocasiões, ou não deve conviver com ela. E aí, sucessivamente, você vai marcar, tá certo? A alternativa, né, que você escolheu, tá certo? E depois você vai ler a conclusão sobre como você trata as crianças com deficiências, tá bom? E aí, o que é que a gente vai fazer? Não, e aí a gente terminou, né, o nosso livro de ética, tá bom? Ó, 27 a 29 foi o nosso término de aula por hoje, tá, meus amores? Um beijo no coração de cada um, boa aula e até amanhã. Tchau!